Olá pessoal, vamos aí para a nossa terceira aula. Hoje a gente vai começar a falar um pouco sobre função afim. Inicialmente, vou começar aqui com a função constante, que a definição dela ela é bem tranquila, ela é bem simples. É uma aplicação f de R em R, que recebe o nome de função constante quando a cada elemento x, um número real, associa sempre o mesmo elemento c em R. O que seria isso? É um exemplo tipo y igual a, sei lá, algum número aqui, 4. Essa expressão indica para mim que para qualquer valor de x, o y vale sempre 4. No caso aqui desse gráfico do exemplo aqui, que tem esse c, ele, nesse exemplo aqui, está sendo um valor entre 1 e 2. Vou dar um exemplo, suponhamos que seja 1,3. Ele indica que para qualquer valor de x, tanto negativo quanto positivo, o y vale sempre esse c, que no caso a gente, é aproximadamente 1,3. Então, a reta, o gráfico dessa função constante, ela é uma reta horizontal, paralela ao eixo x. Agora, indo para a função afim. Uma aplicação f de R em R recebe o nome de função afim quando a cada elemento x real estiver associado o elemento ax mais b. A expressão que, fazendo as contas, resulta em um número, também real, onde esse a tem que ser obrigatoriamente diferente de zero. Por quê? Porque se o a for igual a zero, caso o a seja zero, eu teria aqui um 0x. E 0 vezes x dá zero. Ou seja, essa expressão aqui deixaria de existir e teríamos apenas esse b, que é um número. Então, nesse caso, a gente teria uma função constante. Para a função afim, o a não pode ser zero. Exemplos. Y igual a 5x menos 2. Fazendo a comparação aqui do ax mais b, a gente tem que o a é o número que está junto do x, multiplicando, e o b é o termo independente, sem o x. Então, aqui eu vou ter junto do x o 5, então o a vale 5, e o termo independente, menos 2. Então, b é igual a menos 2. No exemplo b, y igual a 3x. O 3 está multiplicando o x, então esse 3 aqui é o a. Aí, nós não temos aqui mostrando nenhum número independente, não tem o b à amostra. Então, indica que o b vale zero. Esse é um caso específico de função afim, em que o b vale zero, e é chamado de função linear. O gráfico da função afim, a função afim é dada por essa expressão aqui, y igual a, ou f de x é igual a ax mais b, onde o a tem que ser obrigatoriamente diferente de zero, é uma reta. E aqui eu vou dar um exemplo. Construir o gráfico da função y igual a 2x mais 2. Uma forma bem fácil, já que uma reta ela é determinada por dois pontos, é a gente tomar dois valores para x e calcular o y, obtendo assim dois pontos. Então, aqui eu já dei até um chute, o x0 e o x1. Se o x for 0, eu vou ter o meu y sendo 2 vezes 0 mais 2. 0 mais 2 é 2. Então, com isso, eu tenho um ponto, x0, y2. Esse ponto está aqui, ó, x0, y2, está aqui. Tomando outro valor para x, o 1 aqui no caso. Poderia ser qualquer outro valor. Eu peguei o 0 e o 1 por serem números próximos aqui da origem e o gráfico ficar mais tranquilo de fazer a representação. Voltando aqui na expressão y igual a 2x mais 2, se o x vale 1, fica 2 vezes 1 mais 2. 2 vezes 1, 2 mais 2, 4.
Aqui está me dizendo que quando o x vale 1, o y vale 4. Então, eu tenho o ponto x1, y4. Está aqui. A partir desses dois pontos, traça a reta e está aí o gráfico da função y igual a 2x mais 2. Uma função, essa expressão y igual a 2x mais 2, ela me dá o conjunto de pontos x e y que estão nessa reta. Então, qualquer valor que eu tomar para x e encontrar o y, eu vou obter um ponto dessa reta. Exemplo 2. Construir o gráfico da função y igual a 2x. A gente vai tomar aqui dois valores para x. Então, poderia ser 0, 1 e 1, não tem problema. Mas eu vou pegar aqui menos 1 e 1. O x sendo menos 1, o meu y, que é dado por 2x, ou 2 vezes x, vai ficar sendo 2 vezes menos 1, dá menos 2. Com isso, eu tenho um ponto x menos 1, y menos 2. Então, está aqui. X menos 1, y menos 2. Para o meu segundo ponto, o x agora 1, eu vou novamente voltar aqui na expressão e calcular o y. 2 vezes 1, 2. Então, eu tenho aqui meu segundo ponto, 1 e 2. Dois pontos já bastam, x1, y2. Com esses dois pontos, já consigo traçar a minha reta. Se quiser tomar mais pontos, apesar de ser desnecessário, mas pode. Por exemplo, 0. Se o x for 0, 2 vezes 0 é 0. Então, vou ter o ponto 0, 0. Poderia tomar qualquer outro valor para x. E agora, é só traçar a reta por esses pontos. O desenho não vai ficar muito bom, não, porque eu não tenho aqui uma régua, mas seria uma coisa mais ou menos assim. E está aí a reta que representa o y igual a 2x. Voltando, quando a gente falou que o y igual a um número vezes x e o b é 0, voltando aqui, a gente tem uma função linear. Uma característica da função linear, além de o b ser 0, é o seu gráfico, que é um gráfico que passa aqui na origem, no 0, 0. Exemplo 3. Construir o gráfico da função y igual a menos x mais 2. Então, tome dois valores para x. Pode ser o que for mais simples, não tem problema. Calcule o y a partir da expressão dada, substituindo o x pelos valores que você escolheu. Então, fica menos x mais 2, menos 0 mais 2, 2. Com isso, eu tenho o ponto x0, y2. Para obter o segundo ponto, a gente toma um segundo valor para x, nesse caso 1. Então, o y fica menos 1 mais 2, que dá 1. Com isso, eu tenho meu segundo ponto, 1 e 1. Agora, eu vou marcar esses dois pontos no plano cartesiano. O primeiro, x0 e y2, está aqui, em cima do eixo y no 2. E o segundo, x1 e y1, está aqui. Agora, eu traço a reta pelos dois pontos. Bom, resolver analítica e graficamente o sistema de equações x menos y igual a menos 3, 2x mais 3y igual a 4. Resolver um sistema significa eu encontrar um valor para x e um valor para y, de modo que as duas, nesse caso aqui são duas equações, mas de modo que todas as equações se tornem verdadeiras. Então, qual número menos outro
resulta em menos 3. Se eu tomar só essa expressão, eu tenho infinitas possibilidades de pares x, y que satisfazem ela. Mas eu quero uma solução para esses valores x, y que satisfaça essa equação, mas que ao mesmo tempo esses mesmos valores x, y também satisfaçam a segunda equação. Para resolver analiticamente, eu vou fazer de duas maneiras. A primeira delas por substituição, que consiste em escolha uma das equações. Nessa equação, isole uma das variáveis, substitua o valor da variável na expressão obtida na segunda equação. Então, vamos lá. Eu vou pegar a primeira equação aqui. E vou isolar uma das variáveis, ou x ou y, tanto faz. Eu vou optar por isolar o x. Como que eu isolo o x? O y, menos y, na verdade, a gente vai usar a operação inversa. Então, o inverso do menos y, inverso aditivo, é mais y. Então, fica menos 3 mais y. Aqui eu não posso fazer mais nada por enquanto. Eu não consigo calcular menos 3 mais y, pois não sei quanto vale o y. O que eu vou fazer aqui agora é ir para a segunda equação. E nessa segunda equação, eu vou substituir o x pelo valor menos 3 mais y. Como aqui eu tenho 2 vezes x, eu vou ter 2 vezes menos 3 mais y. E aí vou continuar copiando a expressão. Mais 3y igual a 4. Se eu observar bem, essa expressão aqui ela é uma equação que tem apenas uma incógnita, uma variável, uma letra. Então, ela é fácil resolver. Como que eu vou resolver? Primeiro, elimino os parênteses, multiplicando o 2 pelo menos 3 e pelo y, ficando menos 6 mais 2y mais 3y igual a 4. E agora eu vou usar a operação inversa para deixar no primeiro membro, antes do igual, apenas os termos que têm o y. E no segundo membro, à direita do igual, os que não têm y. Então, 4 positivo e o 6 negativo, usando a operação inversa, positivo. Resolvendo essa expressãozinha, 2y mais 3y, só um minutinho, 5y. E no segundo membro, 4 mais 6, 10. Agora, de novo, a operação inversa, eu vou dividir, porque o 5 está multiplicando. Então, eu vou dividir o 10 pelo 5, que dá 2. Então, já obtive o valor do y, 2. Agora, eu vou obter o valor do x a partir do y que eu calculei. O x não é menos 3 mais y? Como o y vale 2, x é igual a menos 3 mais 2 menos 1. Então, a solução do sistema é um par ordenado. Lembra que o x é primeiro. Menos 1, vírgula, o y, 2. A segunda forma de resolver analiticamente o sistema é pelo método da adição. O método da adição consiste em somar as duas parcelas de modo a eliminar uma das variáveis. Para eu eliminar duas variáveis, no caso, eliminar uma das variáveis num processo de adição, eu preciso que essas duas variáveis elas tenham seus coeficientes sendo números opostos. Por exemplo, mais 2 e menos 2, mais 3 e menos 3, assim por diante. Um positivo e um negativo, e os dois de mesmo módulo. Nesse caso, eu posso optar por eliminar o x ou o y, tanto faz. Eu vou aqui facilitar um pouco as coisas para nós, visto que um dos y é negativo e o outro é positivo, então eu vou tentar eliminar esse y. Aqui no de cima, o meu coeficiente é 1. No outro, o coeficiente é 3. Bom,
Para eu poder eliminar, eu tenho que fazer os dois terem os mesmos coeficientes. Então, posso, no caso, multiplicar a equação de cima por 3. Só que eu multiplico aí toda a equação. Então, x vezes 3 menos y vezes 3 igual menos 3 vezes 3. A segunda equação eu vou manter, vou só copiar. Com isso, eu tenho um novo sistema em que eu posso utilizar o método da adição. Se eu somar as duas parcelas, eu vou ter o seguinte: 3x mais 2x, 5x, menos 3y mais 3y dá zero. Então, isso aqui ó, eu elimino. Igual menos 9 mais 4, menos 5. E aí fica uma equação bem simples de resolver. Só usar o inverso aqui do 5, né? Dividir no caso. Então, fica menos 5 dividido por 5. Menos 1. Como eu obtive já o valor do x e quero obter o y, o que eu vou fazer é escolher qualquer uma dessas equações e substituir o x por menos 1. Pode ser a primeira, a segunda, tanto faz. Vou pegar a segunda. E vou substituir o x por menos 1. Como é 2 vezes x, fica 2 vezes menos 1. 2 vezes menos 1 é menos 2. Usando a operação inversa, o 2 negativo, então fica 4 mais 2, que dá 6. E o 3 está multiplicando, usando a operação inversa, a gente divide. 2. Então, a solução é o par ordenado x, vírgula, y. Então, analiticamente, a gente tem o método da substituição e da adição. E graficamente, pessoal, eu vou pegar essas duas expressões e construir o gráfico delas. A primeira expressão, x menos y igual a menos 3, eu posso reescrevê-la isolando o y. Então, menos y igual a menos x menos 3, multiplicando por menos 1 para o meu y ficar com coeficiente positivo, troca o sinal de todo mundo, né, quando eu multiplico por menos 1. Então, y igual a x mais 3. Então, a expressão de cima ela pode ser reescrita como y igual a x mais 3. E eu vou fazer o gráfico dessa expressão. A segunda expressão eu vou também isolar o y. Então, fica 3y igual a... Aqui o 2 é positivo. Então, menos 2x mais 4. Isolando o y, o 3 está multiplicando, então divide. Menos 2 terços x mais 4 terços. Pronto, tem minha segunda equação. Jogando essas duas expressões, construindo o gráfico das duas, a gente chega numa situação dessa. Na verdade, o que eu fiz aqui foi utilizar o GeoGebra, onde eu escrevi a primeira expressão, x menos y igual a menos 3, escrevi a segunda expressão, 2x mais 3y igual a 4. Com isso, construí os dois gráficos. E aí eu vou observar o ponto de interseção das duas retas. Está aqui. Que ponto é esse? O x desse ponto está aqui embaixo. É o menos 1. O y desse ponto está aqui no eixo y. É o 2. Com isso, a solução... menos 1 e 2. Logicamente, eu fiz esse sistema pelo GeoGebra porque a gente já aprendeu a construir gráfico. Então, para ganhar tempo, eu utilizei o GeoGebra. Aqui tem um outro exemplo interessante, que é obter a equação da reta que passa pelos pontos 1, 2, 3 e menos 2. Deixa eu ver. Não, tá certo. Graficamente, seria o seguinte, voltando aqui.
O ponto 1, 2, está aqui o 1 no x, o 2 no y, então o ponto seria esse. E o segundo ponto é 3 e menos 2. Então, o 3 do x está aqui, o menos 2 do y está aqui, então, unindo os dois, está aqui o ponto. Eu quero uma reta que passa por esses dois pontos. Qual vai ser a equação dessa reta? Então, o que eu preciso é determinar a expressão y igual a ax mais b. Aí eu tenho que determinar o a e o b que satisfaça a condição de a reta passa por esses dois pontos, pelo ponto aqui chamado de A e de B. O que nós vamos fazer? Como eu sei que essa reta ela passa pelo ponto 1, 2, e esse 1 representa o x e o 2 representa o y, eu vou escrever a expressão y, ou seja, 2, é igual a, que eu não sei quanto que vale, vezes o x, 1, mais b. Reescrevendo essa expressão, posso falar que a mais b, que a vezes 1 é a, né? É igual a 2. Agora, utilizando o segundo ponto, aqui de novo é o x, e aqui é o y. Voltando na expressão y igual a ax mais b. O y sendo menos 2, igual a, eu não sei quanto que vale, vezes o x, 3, mais b, também não sei quanto que o b vale. Reescrevendo essa expressão, eu tenho o quê? Que 3a mais b igual a menos 2. Com isso, eu tenho um sisteminha onde as minhas variáveis, ou incógnitas, são o a e o b. Posso resolver pelo método da adição ou da substituição. Cada um pode escolher o que acha mais fácil. Eu vou fazer aqui pela adição, multiplicando a expressão de cima por menos 1, para poder eliminar o b. Então, fica menos a, menos b, igual a menos 2. A segunda expressão, a de baixo, eu vou só copiar. 3a mais b igual a menos 2. Somando as duas parcelas, menos a mais 3a, 2a. Menos b mais b cancela. Menos 2 somado com menos 2, menos 4. Daí eu vou dividir por 2 para encontrar o valor do a. Menos 2. Como eu já tenho o valor do a, que é menos 2, eu vou determinar o b, pegando qualquer uma dessas expressões aqui. Qualquer uma dessas expressões. Vou pegar a mais simples possível, que é aquela ali de cima, a mais b é igual a 2, e vou substituir o a por menos 2. Utilizando a operação inversa, o 2 negativo no primeiro membro, então fica 2 mais 2. 4. Pronto, já tem o b também. Então, qual que é a resposta aqui, a minha expressão, a minha equação da reta, a minha função afim, que representa aquela reta? Voltando no y igual a ax mais b, não é isso? Então, y igual a, o a vale menos 2 e o b vale 4. Pronto, essa aqui é a minha expressão que gera a reta que passa por esse ponto A e por esse ponto B. Coeficientes da função afim. O a da expressão ax mais b é denominado coeficiente angular ou declividade da reta. E o b é chamado de coeficiente linear. Então, a gente tem aqui o a, coeficiente angular, e o b, o coeficiente linear. Para entender o que isso significa, eu peguei aqui um monte de expressões, onde essa primeira aqui, que está de preto, representa aqui, ó, y igual a x mais 1. O a vale 1. Essa em seguida aqui, que está de cinza, é o 2x mais 1. Essa de azul, 3x mais 1. Essa de roxo, 4x mais 1. E assim por diante.
Então, na medida em que eu fui aumentando o valor do A, 1, 2, 3, 4, a reta ela foi ficando mais inclinada. Observe que em todos aqui eu coloquei o 1 no final. Foi de propósito. Por que isso? Esse 1 é o ponto onde a reta corta o eixo Y. Então, observe que todas essas retas passaram aqui em cima desse 1. Certo? Então, o coeficiente angular, na expressão y igual a x mais b, o a ele indica a inclinação da reta. O b indica o número onde a reta corta o eixo y. Então, em todos esses casos aqui, foi no 1. Então, por isso, cortou o y no 1. Um detalhe aqui que eu coloquei essa expressão aqui com o x negativo, menos 3. E observe que a inclinação dela, todas aqui estão subindo na medida que eu vou para a direita. Essa aqui já está descendo, certo? Porque o 3 aqui está negativo. Isso aí a gente já viu um pouco mais na frente. Zero da função afim. O zero de f de x é o x que faz com que o f de x seja igual a zero. Como que a gente faz isso? Exemplo, obter o zero da função f de x igual a 4x mais 2. Eu quero descobrir qual o valor de x que faz o 4x mais 2 ser igual a zero. Então, eu vou resolver essa equaçãozinha, bem simples. Primeiro, o 2 positivo, a gente usa a operação inversa, negativo. E o 4 multiplicando, operação inversa, divide. 2 quartos eu posso simplificar por 2, não é isso? Menos 1 meio. Esse menos 1 meio é o zero da função 4x mais 2. Mas o que isso significa na prática? Significa que, se eu substituir o x por menos 1 meio, na expressão 4x mais 2, então eu vou calcular o f de menos 1 meio, fica 4 vezes menos 1 meio mais 2. O 4 é positivo, mais vezes menos dá menos. 4 vezes 1, 4 sobre 2 mais 2. 4 dividido por 2 dá 2. Menos 2 mais 2 é 0. Significa que o f de x dá 0 se eu substituir o x pelo menos 1 meio. Lembrando que esse menos 1 meio é o zero dessa função, do 4x mais 2. Se for uma função diferente, provavelmente vai ter um zero diferente. Função crescente ou decrescente? É bem simples. Eu vou olhar apenas o coeficiente angular, o a, o que está junto do x. Se for um número positivo, a função é crescente. Se o a for negativo, a função é decrescente. Vai ficar claro aqui. Em todas essas primeiras expressões, daqui até aqui, o a foi positivo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E todas as funções aqui foram crescentes. O único que teve um a negativo foi o menos 3x mais 1, é uma função decrescente. Mas vamos ver aqui. Especificar para cada uma das funções abaixo se é crescente ou decrescente em R. A primeira aqui, y igual a 1 mais 5x, eu tenho aqui que o a vale 5, que o a é o que está junto do x, então o a vale 5, e o b vale 1. Como o a é positivo, crescente. Na b aqui na frente, à direita aqui, o a menos 2, então é decrescente. Na c aqui, o a vale 1, então crescente. Na d, o a vale menos 1,
decrescente. Na E, o A vale menos 2, decrescente. E na F, o A vale 3, crescente. Sinal da função afim. Analisar o sinal da função é especificar os intervalos onde a função apresenta valores positivos, negativos e nulos. Como exemplo, vamos estudar o sinal da função y igual a 2x mais 3. Bom, em primeiro lugar, vou fazer uma análise bem simples. O A aqui vale 2. Então, a gente tem que a função é crescente. Eu não falei aqui atrás sobre o zero da função, só que esse zero ele tem uma característica muito importante no gráfico. O zero da função ele representa o ponto do gráfico onde a reta corta o eixo x. Então, voltando aqui em outros exemplos, vou pegar esse primeiro exemplo aqui, y igual a x mais 1. Calcular o zero dessa função seria pegar o x mais 1, vou voltar aqui só um minutinho, e colocar igual a zero. Daí eu vou ter que x é igual a menos 1. Então, o zero da primeira função é menos 1. Significa que esse primeiro gráfico aqui, esse de preto, aliás, representa a função x mais 1, né? O gráfico a gente obteve o menos 1, o zero dela, desculpa. Então, observando essa reta aqui de preto, ela corta o eixo x exatamente aqui, ó, no menos 1. E essa é uma característica importantíssima do zero da função. Ela representa o valor numérico de x, onde o gráfico corta o eixo x. Então, agora fica mais fácil para a gente estudar o sinal da função. Voltando, nesse exemplo, y igual a 2x mais 3, a gente viu que o a vale 2 e a função é crescente, certo? Vou calcular o zero dessa função. Então, em primeiro lugar, vou pegar 2x mais 3, colocar igual a zero, e aí eu resolvo essa equaçãozinha. 2x é igual a menos 3, x é igual a menos 3 meios. 3 dividido por 2 dá 1,5. Então, isso aqui é menos 1,5. O gráfico vai ter essa característica. Por ser função crescente, ela aqui seria o x e o y, então ela é uma função assim, ó, crescente, certo? Aqui sendo o eixo x. E o gráfico vai cortar o eixo x no menos 1,5. Agora, vamos observar o seguinte. Aqui está meu eixo x. Se eu pegar qualquer valor à esquerda do menos 1,5, aqui, por exemplo, o gráfico ele está aqui embaixo, né? Mas, se eu pegar qualquer valor de x à direita do 1,5, maior que 1,5, o gráfico está lá em cima. Então, eu vou ter o seguinte. O meu y, o meu gráfico aqui, né, representa o valor da função. O meu y vai ser positivo se o x estiver à direita do 1,5, do menos 1,5. Então, a minha primeira expressão aqui, y é maior que zero, onde? Quando o x for maior que menos 1,5. Então, desse lado de cá está positivo. Meu y é negativo quando o x está à esquerda do menos 1,5. Está para cá, ó. Nesse pedaço aqui à esquerda, o meu gráfico está abaixo do eixo x. Então, meu y é negativo desde que o meu x seja menor que menos 1,5. E o y é zero quando? Onde, aliás? Aqui, ó, no zero da função.
se o x for igual a menos 1,5. Pessoal, mandei para vocês, na verdade, vocês já têm aquele livro de Fundamentos da Matemática Elementar. Os exercícios estão nesse livro, já tirei e mandei a lista hoje para vocês. Então, bons estudos e até amanhã no nosso encontro pelo Meet.